com vontade de mudar a palavra também para falar com alguém hoje. Mas eu creio que a palavra que eu tenho hoje também é para alguém, para algumas pessoas. Não sei quem, mas é para alguém. Mas eu queria hoje compartilhar algo. Desculpa a minha ousadia. A gente lá no Parceiro de Deus temos feito muitas coisas. Deus tem abençoado muita gente. Mas eu queria convocar a igreja para estar conosco nesse desafio. Eu creio que na boa parte dessas questões do Parceiro de Deus, a gente tem se esforçado com forças humanas e de repente forças de poucas pessoas. E hoje é uma realidade que eu queria compartilhar com vocês. Hoje nós estamos lá no nosso Centro Avançado de Ações Sociais, dentro do Terreirão, com o nosso aluguel atrasado. Se você hoje sentiu no seu coração, Alexandre, fica lá no seu pontinho no final do culto e ajude a gente com qualquer valor. Nós estamos precisando lá. O nosso valor mensal só de aluguel são R$2.000. Então, participe disso. Faça parte desse projeto e vamos fazer aquele terreirão ser transformado. Nós temos aulas de jiu-jitsu, reforço escolar, nós temos aula de inglês, aula de francês, sem nenhum investimento de empresa, não temos apoio político, a gente só tem a fé da igreja e os braços daqueles que estão indo. Se Deus tocou no seu coração, seja um mantenedor mensal. Nós temos um desafio que a gente vai começar a apresentar toda semana, R$50 mensais. Você bota no teu Pix programado, não é nem quase uma promoção do McDonald's. Então, por favor, se comprometa, nós queremos alcançar mais pessoas, mas tem dia que a nossa cabeça fica muito ruim. Tem dia que realmente a gente fica brigando entre a gente, fazendo conta para ver como é que a gente vai conseguir ajudar dessa vez. E muitas vezes até constrangendo os donos do estabelecimento. Então acabou aqui, procura Alexandre e veja como é que você pode se engajar nesse projeto e realmente ser um mantenedor do Parceiro de Deus. Posso contar com a igreja? Amém, que Deus te abençoe. Se você também está sendo tocado nesse momento para dar um curso, pastor, eu tenho algo para oferecer, procure também o Alexandre, nós vamos estar lá pertinho de vocês e realmente, enfim, pedindo e crendo que Deus vai fazer uma obra linda naquele lugar, amém? Nós fomos chamados para sarar o recreio. Sarar o recreio envolve o terreirão. Eu não aceito quando a gente fala que o recreio é essa parte aqui, não, o recreio é isso aqui que Deus nos deu. Nós vamos sarar por completo, vamos sarar nossos vizinhos, sarar nossa vizinhança, sarar todas as nossas imediações, em nome de Jesus, amém? Estamos nesses dias em uma campanha especial, uma série de palavras chamada Impossível, até que Deus entre em ação. Até Deus entrar na história, desculpe. Então fala assim comigo, impossível, até Deus entrar em ação. Existem coisas que você está falando que é impossível na sua vida, mas eu quero falar para você, é impossível até... Quem sabe não é hoje, gente? Quem sabe não é hoje que Deus entra em ação? Quem sabe não é hoje? Quem está com expectativa para que seja hoje? Quem tem uma questão aí dentro de você que está assim, Deus, por favor, que seja hoje. Que seja hoje esse dia, que seja nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, hoje, Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor faz quando nós nos reunimos, o Senhor faz quando a sua palavra é anunciada. Obrigado por isso, Deus, que hoje seja uma manhã de transformação, uma manhã de revelação, uma manhã de mudança, Deus, nas nossas vidas. Eu venho hoje, Deus, te pedir que os nossos corações estejam conectados com o seu, sintoniza nossa mente com a sua. Nós queremos viver o que a tua palavra nos ensina, Deus. Usa-me, Deus, nessa hora, que eu seja instrumento seu, que seja o Senhor fazendo e não eu, que seja realmente uma obra linda, Deus, que o Senhor faça nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Graças a Deus, que bom, graças a Deus. Eu queria começar lendo um salmo que eu gosto muito, que está Salmo 37, a partir do verso 1, por favor. Acompanhe comigo, eu pedi Salmo 37, 1, que nem a minha listinha lá. Segue a listinha que vai dar certo. Não, a listinha que eu mandei, Salmo 37, a partir do verso 1.
porque eu não sei se todo mundo aqui fala inglês like me. Brincadeira, gente, like eu, né? Vamos lá, gente. Salmo 37:1 diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Verso 2: pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. 34, verso 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá. Ele atenderá o que, gente? Aos desejos do seu coração. Verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E outra versão diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus por isso. São algumas garantias que Deus nos dá de como que é bom nós confiarmos nele, de nós realmente fazermos aquilo que Ele pede para nós, aquilo realmente que está no nosso coração. E eu queria agora sim, bota no verso 4 aí em português, por favor, focar nesse verso aqui. Salmo 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em outra versão diz que Ele concederá os desejos do seu coração. Quem tem desejos no seu coração aí? Vamos lá, gente, quero a resposta. Quem tem desejo no coração aí? Glória a Deus. Só que Deus faz mais do que você pensa. Deus quer fazer mais do que você sonha, mais do que você imagina. Agora sim, Lucas, coloca a versão em inglês. Vamos lá. Porque em inglês, quando nós lemos traduções e comparamos versões, pode ser que ele tenha uma pérola. Eu gosto muito. Eu tenho uma Bíblia lá da Sociedade Bíblica do Brasil, que, por exemplo, tem 5 versões. Eu gosto de comparar, ver qual que encaixa mais. Mas nesse aqui foi na Bíblia amplificada americana que eu achei esse contexto. Que diz o seguinte: aqui está escrito: deleita-te no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele dará. Quem sabe inglês aí? The desires, os desejos e as petições secretas do seu coração. Uau! Está dizendo aqui que Deus, se você se alegrar no Senhor, se você se deleitar no Senhor, Ele vai estar concedendo os desejos e as petições secretas do seu coração. O que é uma petição secreta? É aquela que é tão íntima. Na NTLH, não precisa colocar não, fala disso. Fala, são seus segredos, seus desejos íntimos. O que são esses desejos íntimos? O que são esses desejos secretos? Aqueles que às vezes são impossíveis e que você mantém só para você, porque, puxa vida, como é que eu vou falar isso? Vão achar que eu sou bobo, vão achar que eu sou sonhador, vão falar que isso não tem chance de acontecer, então não vou nem falar. Então você guarda só para você. Sabe aquilo que você guarda só para você? É isso que Deus está dizendo, que se você se deleitar nele, Ele vai realizar e vai fazer acontecer. Os desejos íntimos são aqueles desejos que nós guardamos e não falamos para ninguém, porque são difíceis demais. A gente muitas vezes considera difícil demais, e que de repente se alguém souber vai zoar a gente, vai falar, você está maluco. E, na verdade, é sobre isso que eu queria conversar hoje. Desejos secretos do seu coração. E por falar em desejo secreto, tem uma mulher que revela muito bem isso, de um desejo íntimo, uma coisa que ela desejava demais, demais. Muitos teriam desistido, porque era um desejo dela, de repente até pessoal demais. As pessoas até começaram a dar pitaco, mas ela acreditou naquilo que realmente nos segredos íntimos, e Deus concedeu aquilo que ela queria. O nome dessa mulher é Ana. 1 Samuel 1, vamos ler um pouquinho dessa passagem do nascimento de Samuel. A gente vai conversar sobre isso. 1 Samuel 1:1. Houve um homem
de Ramataim, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf, ou seja, um cara de linhagem. E ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e outra, estão comigo? E outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Olha os segredos íntimos do coração. Os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviu voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: acha sua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Você pode dar uma salva de palmas a essa palavra maravilhosa? Graças a Deus. Era uma mulher que tinha um desejo muito forte, um desejo íntimo no coração dela. E imagina o sofrimento de Ana. Ana era alguém que sofria. Ela tinha um desejo. Ela tinha, digamos assim, naquela época, algo muito parecido com uma vergonha. Porque Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a Bíblia diz que Penina tinha muitos filhos. E Ana não tinha. Ana não tinha filho. E aquilo era uma vergonha. Naquela época, a mulher, podemos dizer que ela nascia basicamente para isso. Para cuidar da casa e cuidar dos filhos e garantir o cuidado das crianças e garantir que o homem com que ela se casou fosse honrado através dos seus filhos, tivesse sucessão. Então a mulher naquela época ela era muito, ela nascia para isso, para ser mãe. E ela exatamente
tem essa dificuldade. Imagina só, e a Bíblia fala, e nós lemos juntos, que Penina aproveitou dessa fragilidade de Ana e perseguia ela e cutucava ela, e ali fala que é excessivamente. Todo dia, eu tenho filho, você não tem. Você é estéril, eu não sou. Olha o tanto de filho que eu tenho, você não tem nenhum. Muitas vezes, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas de repente, você tem passado por isso. Um amigo meu ontem me ligou lá de Brasília, ficou um tempão comigo conversando, e a maior dor dele é porque alguém que ele tinha cuidado dessa pessoa agora, ele se meteu no rolo, ele teve que pedir dinheiro emprestado para essa pessoa. E essa pessoa que estava num patamar, digamos assim, que era uma pessoa que foi funcionário dele, agora ele devia dinheiro para o cara que foi funcionário dele. E o funcionário dele na época, que era funcionário na época, hoje está com uma condição financeira melhor que ele, pelo fato dele estar devendo, contou para todo mundo. Esse mesmo que estava super envergonhado, porque aquele garoto, que uma vez precisou dele, contou para todo mundo que ele tinha emprestado dinheiro, que estava devendo e não tinha como pagar, sujando o nome dele na praça, no mercado. O inimigo muitas vezes faz isso com a gente. Muitas vezes ele usa pessoas para atormentar a gente excessivamente, e nós ficamos constrangidos, diminuídos. Eu imagino que era assim que Ana se sentia. Mas não satisfeito, ainda tinha essa questão com Penina. Ainda seu marido parece que não entendia muito. Ele falava, para de bobeira, para de chorar. Por que você está sofrendo tanto? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E ela assim, você não está me entendendo, eu quero um filho. Eu preciso de um filho. Eu já tenho um marido, mas eu preciso para funcionar, para me sentir plena, para realmente ser aquilo que Deus, Jeová, mandou que eu fosse, me projetou para que eu fosse. Eu preciso engravidar. Mas nem o marido dela compreendia. E o pior, ela vai para o altar, ela vai chorar diante de Deus. Chega o sacerdote e ainda não entende o que ela está passando. Chama ela de bêbada. Para com vinho, isso está fazendo mal para você. Para de tomar vinho. Imagina uma mulher que já não bastasse a dor que ela mesma sentia, ainda ela estava rodeada de incompreensão. Pessoas criticando, pessoas questionando e ninguém entendendo a dor dela. Imagina que um momento ela começou a ficar calada sobre isso, aquilo se tornou um desejo íntimo. Nem vou falar mais nada porque ninguém entende a minha dor. De repente seja assim que você esteja sentindo, tem algo no seu coração muito íntimo. Cara, isso me faz mal, isso não me está fazendo bem. Eu não vou contar para ninguém, porque ninguém me entende. É uma coisa minha, é uma coisa secreta, é uma coisa que eu vou guardar agora. Graças a Deus, que Deus é o Deus que Ele garante para a gente, se a gente deleitar nele, Ele cumprirá os desejos e as petições secretas do nosso coração. Esse é o Deus que nós servimos. E eu queria falar algo para você, que essa aqui é complicada e teologicamente é muito difícil de explicar. Nós lemos ali, quem fechou a madre de Ana? A, o diabo. B, Deus. Estou esperando a resposta de vocês. A ou B? Bota aí verso 6, por favor. 1 Samuel 1:6. Lucas, 1 Samuel 1:6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Deus fez com que algo ruim acontecesse nela. Deus fez com que algo que trazia vergonha para ela chegasse até ela. Como assim? Mas Deus não é bom? Como é que Deus deixou que isso acontecesse com ela? Como é que Deus permitiu que tal fatalidade acontecesse, tal situação pudesse chegar na vida dela? Tem situações na sua vida que eu queria clarificar para você. É Deus que está trazendo na sua vida. Tem situações que você passa difíceis, você pode ir para quebra de maldição. Aqui na Sara. Você pode ir no descarrego.
na Universal. Tu pode ir nos... Brincadeira. Você pode fazer o que for, mas não foi o inimigo que colocou. Não foi o demônio que agiu. Foi Deus que colocou uma situação difícil na sua vida. E nós muitas vezes olhamos e falamos assim: Deus, por que que isso está acontecendo? Por quê? Mas eu queria só preparar um negócio para você. Sabe por quê? Porque se Ana não tivesse sido uma mulher que venceu a esterilidade, a gente não estaria falando dela aqui hoje. Se Ana não tivesse passado por momentos difíceis, ela não teria gerado Samuel. Se ela não tivesse gerado Samuel, não haveria o rei Davi. Se não tivesse ouvido esse problema dela, ela não seria tão importante na história, não teria gerado Jesus. Muitos testemunhos que nós ouvimos falar e passamos e que nós estudamos ao longo da nossa caminhada como cristão, eles advêm de momentos difíceis que vieram em pessoas boas. E por que que nós reclamamos? E por que que nós sofremos? Porque nós realmente muitas vezes nos desesperamos, porque nós não sabemos o plano completo. A Bíblia fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Mas eu sei também que os planos deles não são maiores, e são planos de paz a nosso respeito. Deus nos ama. E Ele, quero dizer o que para você? Que quando Ele coloca uma situação, Ele já entra com a resposta. Ele já entra com a provisão. Se Ele fecha uma porta para você, Ele já tem outra aberta. Se Ele coloca uma impossibilidade dentro de você, é só ficar firme. Daqui a pouco, daqui a algum tempo, e pode ser que demore um pouco, mas não importa, a solução vai vir. O testemunho, ele precede, quer dizer, ele procede não, ele sucede um teste. O testemunho. Estava aqui com a professora, ela contando: pastor, foi uma vez chamado, tanta coisa começou a abrir na minha vida, tantas portas se abriram, tanta coisa aconteceu, mas precisou dos dias difíceis. Eu queria ensinar isso para você. Se você está passando um dia difícil, para de pensar que é Deus te amaldiçoando, que é Deus te castigando. Tudo que vem na nossa vida, eu queria ler o que está escrito em João 9, 1 a 3. Vamos embora, João 9, 1 a 3. Toda situação difícil, tudo que acontece tem uma causa, tem um propósito, tem a bondade dele nas nossas vidas. Olha essa história. Enquanto caminhava Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Por que ele está passando por isso muito difícil? Por que isso aconteceu com ele? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para quê? Para que o poder de Deus se manifestasse nele. O que acontece na sua vida, gente, não tem outra causa. É para Deus se manifestar nessa situação. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer se manifestar na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Deus quer gerar um testemunho a partir desse teste, dessa prova que você está passando. Fala assim comigo: eu não estou passando por um teste. E 3 pessoas: ah, gente, o que houve com vocês? Fala assim comigo: eu não estou passando por um teste. Eu estou gerando um testemunho. Fala para quem está perto de você: você não está passando por um teste, você está gerando um testemunho. Ana não sabia, Ana só estava lá: eu não estou grávida, eu não estou grávida, eu não estou grávida. Ela só estava sofrendo com essa situação, mas mal sabia ela que Deus se manifestaria na vida dela, porque ela continuou sendo fiel. E o terceiro ponto que eu achei bonito, bota aí para mim o verso 7. Vai, vamos lá. Não de João, de 1 Samuel. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ela teve que mudar a estratégia. Porque olha o que acontecia. Quando eles iam para lá, Eucana ia, Penina provocava ela, e o que ela fazia? Chorava.
Eu não sei o que você está fazendo hoje, mas eu queria ensinar para você: o seu choro não muda a sua situação. Só chorar não vai resolver. Ficar de mal com Deus, ficar de biquinho, não vai resolver a sua vida. Você precisa se levantar. Você precisa realmente mudar a estratégia. Você precisa mudar o seu posicionamento. Sua lágrima não tem mudado circunstância nenhuma. Você tem que parar. Enquanto ela ficou no choro, enquanto ela ficou na reclamação, enquanto ela ficou na murmuração, enquanto ela ficou no ó vidas, ó céus, ó azar, o Senhor não me deixa engravidar. Deus estava olhando assim: eu queria tanto fazer algo na vida dela, mas ela só tem chorado. Ela só tem ficado triste. Gente, o mundo tem passado por tristezas, mas existem pessoas que têm transformado a sua vida dentre essas pessoas tristes, porque elas têm se posicionado diante do Senhor. O murmurador nunca terá os mesmos resultados de um adorador. Você precisa se levantar e ir você mesmo buscar o seu milagre. Bota o verso 9 aí. Porque ela confiava que o marido dela estava indo todo ano. O marido dela ia todo ano. E ia. E ela ficava: que bom, ele está me dando porção dobrada, aquilo que ele ofereceu. Que bom, que bom, que bom. Até que o verso 9 mostra o que aconteceu na vida dela. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Vou parar de chorar. Vou parar de chorar. Eu vou me levantar, eu vou mudar a minha estratégia. Eu quero falar para você que de repente está chorando, está reclamando, está murmurando. Está na hora de você se levantar. A sorte dessa mulher começou a mudar quando ela se levantou, tomou uma posição, e a vida dela foi transformada. Ela foi falar com o sacerdote, ela se levantou. O sacerdote, ele estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Verso 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Mas ela parou no choro? Não estou dizendo para você não ficar triste, mas a tua tristeza tem que te levar a orar. A vida dela foi transformada quando ela chorava sem parar, enquanto ela fazia o quê? Orava ao Senhor. Ela foi até o altar, ela entregou sua queixa diante de Deus. Eu não vou terceirizar os meus problemas, eu não vou terceirizar minhas orações. Não é meu marido que vai resolver. Quem tem um problema íntimo sou eu. Eu tenho que chegar e resolver, construir uma história com Deus. Deixa eu ensinar um negócio para você: não terceirize as suas orações, não terceirize os seus problemas. Construa histórias com Deus, e Deus vai construir histórias através de você. Eu estava pensando, o Bispo Francisco não veio hoje, ele me ligou hoje cedo. Eu até ia pedir a bênção dele, mas depois eu falo com ele. Mas eu falei: Bispo, nós temos que parar de fazer uma oração que a gente faz aqui no culto. A gente está orando errado. Quando a gente abençoa as pessoas, sabe o que a gente fala, amor? Me lembra, a gente tem que mudar. Vamos mudar, Amélia, a partir de agora. Ele fala assim: nessa semana o inimigo não pode tocar você. Não pode. Existe cobertura espiritual sobre a sua vida. Essa igreja está errado. A gente não vai orar mais por você, não. A partir de agora a gente vai orar com você. Essa igreja ora com você. Você tem uma queixa, você vai orar por ela e nós vamos orar junto. Mas não vamos mais ficar orando por você, não. Tem hora que você tem que sair, tem que tomar sua posição, tomar sua atitude e vir para o altar. A igreja ora por mim, então a pastora Conceição vai orar por mim. Os pastores, cara, essa semana teve dia de oração que veio eu, Fabrício, veio eu e Cláudio, 3 pessoas orando de manhã cedo. Eu falei: gente, ninguém tem problema, não? Outra não tá lá, os caras vão orar por mim. A pastora Conceição, 6 horas da manhã, vai orar por mim. E depois fica reclamando porque minha vida não muda, porque o deserto não passa, porque você não se levantou. Se Ana não tivesse levantado, o problema dela não tinha sido resolvido. Ela ia ficar anos. Eu queria tanto um filho. Olha a Penina, olha o que ela está fazendo comigo. Ninguém me entende. Deus te entende. Ele está esperando um posicionamento seu. Ela falou: quer saber? Chega, eu vou pro altar. E Deus, eu vou fazer um negócio seríssimo contigo. Eu vou fazer um voto e vou cumprir. Se você me der um filho, o filho é teu. Ela queria o milagre. Ela queria o milagre, ela queria transformação, ela queria mudança, ela queria uma casa dela diferente. Hoje todo mundo diz que quer, mas você não está pagando o preço por isso, então não vem com historinha, não.
Deus está dizendo para você hoje, não precisa parar de chorar. Você precisa começar a orar. Tem muita gente reclamando e tem pouca gente orando. Cadê você nas reuniões de oração? Cadê você lá no Zoom, que a pastora Conceição coloca? Nós estamos procurando você. Dá vontade de falar assim, cara, ai pastor, minha vida está difícil. Eu falo assim, é uma pena, e eu não tenho visto você orar. Eu não tenho visto você buscar. Aí fica difícil mesmo. Aí nada muda. Nada muda. Essa igreja quer orar com você. Deve fazer algo grande quando nós orarmos juntos. Você entendeu o poder da concordância? Nós não vamos poder fazer nada, porque nós não podemos passar por cima da tua vontade. E para a gente finalizar, 1 Samuel 1:17. Pode ver o louvor já se posicionando. Olha que interessante. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. 18. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. O semblante dela mudou. Confiança, fé. Ela já estava grávida aí? Não. Ela tinha recebido o quê? Uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. Você precisa andar sob uma palavra. Chorar para mim não resolve o teu problema. Chorar para o Bispo Francisco, marcar gabinete, não resolve o teu problema. Chorar no altar muda a sua vida. Se colocar diante do Senhor, muda a sua vida. Quando o pastor está aqui pregando, o bispo, nós lançamos uma palavra para você e você pega, é só disso que você precisa. E eu quero falar para você hoje que em nome de Jesus você tenha entendido essa mensagem e fale, Senhor, faz isso na minha vida. Tudo que eu preciso, Deus, é só de uma palavra. A Bíblia diz que depois, na outra manhã, ela dormiu com seu marido, e naquela hora o Senhor se lembrou dela. 1 ano depois, ela voltou grávida para apresentar seu filho diante do sacerdote. Essa palavra está sendo liberada hoje para você. Deus quer conceder os desejos secretos do seu coração. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Pode baixar a luz, Lucas, por favor. Queria que agora você pudesse olhar para dentro de você. Esquece quem está aí contigo. É você e Deus nessa hora. É hora da gente colocar os nossos segredos íntimos. É hora de você colocar aquilo que você ainda não venceu. É hora de você colocar aquilo que de repente está te trazendo vergonha, dor. De repente é uma enfermidade que você não contou para ninguém. Você está sentindo dores aí. Nem contou para sua esposa, não preocupar ela. Você está sofrendo sozinho. Você sentiu um caroço. Sentiu uma coisa errada em você não vai contar. Isso é pessoal. De repente você se meteu numa furada, você não sabe como sair dessa furada que você se meteu. De repente seus dias estão tão difíceis, você está lutando sozinho. Deus está falando para você, filho, faz o que Ana fez, vem para o altar. Deleita-te no Senhor e eu vou conceder os desejos secretos do seu coração. Eu estou pronto para fazer algo novo, fazer algo diferente. Estou pronto para fazer vocês aí com semblante novo. Eu estou querendo enxugar seu choro, enxugar seu pranto. Eu quero que você volte a viver a vida que eu tenho para você. Você vai viver em fé. Você não vai ser mais dominado pelo medo, pela vergonha, pela tristeza, pelo abatimento, pelo cansaço. Deus está pronto para fazer algo novo aqui nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aqui, mas levanta a sua mão agora. Fala assim, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Faz algo diferente no meu coração. Muda a minha história. Se você está aqui hoje, faz algo diferente em mim, Senhor. Presta atenção nessa canção, faz dela a sua oração hoje. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição. Ele não
claro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Você pode levantar suas mãos nessa manhã e declarar que vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória, tá esperando por você. Eu queria chamar os pastores aqui na frente. Eu quero orar por você. Deixa os pastores chegarem aqui, nós queremos orar pela sua vida. Você que está passando por um momento difícil, nós queremos orar pelos desejos secretos do seu coração, pelas dores que você tem sentido. Você está sozinho, está acuado, está difícil prosseguir. Nós queremos abençoar você como Ele te abençoou, e nós vamos dizer para você que Deus lhe conceda a sua petição. Eu não entendi até agora porque ninguém veio para o altar. Agora, gente, a tua resposta está aqui no altar. Pode sair. Você não precisa nem de um pastor, na verdade. Só vem para o altar. É para você. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem para cá. Se essa resposta é para você, vem para cá. Se você sabe que é para você, vem para cá. Chega, chega. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Deus tem algo novo para você. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem honra para você. O seu milagre está esperando por você. Sua vitória está esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória, está esperando por você. O seu milagre está esperando por você. Sua vitória está esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Léo, caçula, vem ajudar vai aqui. ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Pastora Miriam, pode, pastora Miriam. Sair do papel, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você.
milagre tá esperando por você. Sua vitória. Tem um milagre esperando por você. Tem um milagre esperando por você. Existe uma resposta no altar para você. Existe uma bênção para você. Existe um novo tempo. Existe honra. Existe restituição. Existe saúde. Existe bênção financeira. Existe uma porta aberta. Existe algo para você. Tá esperando por você. O seu milagre tá esperando por você. Sua vitória tá esperando por você. Através desse deserto, dando glória. Tá esperando por você. O seu milagre tá esperando por você. Sua vitória. Coloca a sua mão no seu coração. Gere um milagre dentro de você. Começa a gerar um milagre. Meu Senhor Jesus, eu quero gerar um milagre. Ah, Deus, eu já creio, Deus, vai ser lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você. Você que está aí atrás, estenda Tá suas mãos. esperando por você. Estenda suas mãos. Sua vitória tá Receba a tua esperando vitória. por você. Feche seus olhos. Através desse Vem no seu semblante deserto, mudando. dando glória. Você que de repente orou pela sua casa, ore em direção a ela. Fala assim, o novo tempo está me aguardando. De repente no teu corpo físico. Deus está fazendo algo novo, Deus está mudando algo, Deus está transformando a sua vida. Dando glória. Tá esperando por você. O seu milagre tá esperando por você. Sua vitória tá esperando por você. Através desse deserto, dando glória. Tá esperando por você. O seu milagre tá esperando por você. Sua vitória tá esperando por você. Através desse deserto, dando glória. Tá esperando por você. O seu milagre tá esperando por você. Sua vitória tá esperando por você. Através desse deserto, dando glória. Diz pra Amélia. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, Prontinho, pastores, pode voltar pro lugar você de passou vocês. por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Quem recebeu uma palavra aí hoje que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, só disse que você precisa de uma palavra. Mas pastor, essa mulher ela ganhou um milagre do Senhor. Então ela ficou no 0 a 0, porque ela ganhou algo do Senhor. Ela ficou grávida, mas ela prometeu dar ao Senhor. Ela cumpriu o voto. Então ela ficou no 0 a 0. Deu no mesmo. Não. 1 Samuel 1 Samuel 2, 21. Diz o seguinte, olha como é que foi o final da vida de Ana.
1 Samuel 2:21. Depois que ela entregou seu filho, e o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou, depois de Samuel, gente, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eu quero te falar, Deus vai fazer muito mais do que você sonhou, muito mais do que você pediu, muito mais do que você esperava que Deus fosse fazer. A partir de hoje, Deus traz uma abundância para você, surpreendente. Graça do céu vai te alcançar. Pode esperar, em nome de Jesus. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Só disso que você precisa. Você, sua casa, família restaurada, sonhos vindo até você, velhice cheia de milagres e bênçãos. É isso que o Senhor Jesus tem para você, para cada um de nós. Se você recebe isso sobre a sua vida, aplauda Ele, já agradecendo a Ele nesse momento agora. Pode ser mais forte, Ele merece. Ele te abençoou. Ele concedeu a tua petição, gente. Cadê o teu sorriso? Você pode se alegrar. Eu quero ouvir gritos de júbilo, de gratidão. Aleluia! Nós te exaltamos, Senhor. Você tem noção do que Deus fez na sua vida? Você tem noção? Faz um negócio, olha pra cima, vai. Faz o que eu ensinei pra galera da noite, ensinei a galera da arena toda. Olha pra cima e coloca a sua mão lá no alto e dá um beijinho pra Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas pra Ele. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por aquilo que você está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Coloca essa data no calendário. Aquilo que você está gerando, você vai trazer daqui a um ano aqui, apresentar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Para a gente acabar, apesar de não dar vontade, mas eu sei que seu semblante já mudou, sei que você já parou de chorar, sei que realmente um novo tempo começa na tua vida a partir de hoje. Dia 23, nós acabamos o jejum no dia 22. Dia 23, nós teremos aqui, tanto de manhã quanto à noite, o culto sobre a bênção dos pais. Você vai vir aqui e não vai vir sozinho, você vai trazer o seu pai. Se você é pai, você vai trazer os seus filhos, porque você vai abençoá-los. E se você é filho, você vai receber a bênção do teu pai. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque você não teve esse princípio estabelecido na sua vida. O teu pai não te abençoou, o teu pai não te liberou para prosperar, para ser feliz, para construir novas histórias. Então nós queremos uma grande festa, nós queremos conhecer teu pai. Pastor, eu não tenho pai. Não tem problema, a gente vai orar por você, os pastores vão orar, a gente vai orar, essa igreja vai orar por você, e sua vida vai ter uma virada a partir de agora. E se você é pai, você vai funcionar como pai como você nunca funcionou na vida dos teus filhos. Seus filhos vão crescer e florescer na casa do Senhor. Assim como Samuel, que crescia diante do Senhor, assim serão seus filhos e as suas filhas na presença dele, em nome de Jesus. Então dia 23 nós temos um compromisso marcado, de manhã e de noite. Vai ser um culto imperdível, uma grande festa. Amém? Posso orar por você? Mas eu posso orar na nova versão, abençoando você? Então, eu oro a modelo antigo ou posso orar com o novo já? Pode orar com o novo? Então vou orar. Se eu errar, vocês me corrigem. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Você vai experimentar a paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana, fica ligado, o inimigo vai te olhar, vai tentar tumultuar a tua vida, mas ele não vai conseguir fazer nada contra você, porque o sangue de Jesus está sobre você. Existe cobertura espiritual sobre a sua vida. Essa igreja aqui ora com você. Porque você tem orado, tem clamado, veio no altar, buscou aqui seu milagre, recebeu a bênção do pastor, recebeu a palavra de
de Deus na sua vida, como é que vai ser a sua colheita? Eu não ouvi não, como é que vai ser a sua colheita? Recebe aí, eu te abençoo, vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Não saia daqui sem dar um abraço e pelo menos 5 pessoas. Um beijo, até a próxima. Quando Deus